Olá, seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Chegamos ao fim do nosso guia Fazendo Amigos para Deus. É a última lição, último estudo, é a lição de número 13, um passo de fé. Mas não vai acabar não, viu? Na semana que vem eu vou esperar você para estudar este próximo guia. Vamos dar início a uma lição nova, a um estudo novo. Fala sobre educação e redenção, um tema maravilhoso. E não é só para pais não, viu? Para estudantes, para professores também, porque toda a nossa vida é um processo de educação, de adaptação para irmos para o céu, para onde estamos nos preparando para a volta de Jesus e nós vamos nos educar para essa nova fase, para essa nova etapa da vida. Tudo bem? Eu espero você, inscreva-se no canal, ative as notificações, peça para as outras pessoas da sua família também se inscreverem. Vamos lá ajudar o canal Adventismo Vivo, ok? Inscreva-se mesmo, tá bom? Vamos aqui, ó. Fazendo Amigos para Deus, então, peguei a lição correta, um passo de fé. Abandonar as glórias do céu para salvar o homem foi um sacrifício inimaginável. Assim também, nós precisamos abandonar a nossa zona de conforto e nos sacrificarmos para salvar as pessoas que estão perdidas. Notou o paralelo? Se Cristo se sacrificou para nos salvar, também não deveríamos nós nos sacrificar para salvar as outras pessoas? Você está pronto para dar esse passo de fé? Exige sacrifício. Tudo bem? O Senhor nos chama para fazer sacrifícios, mas as alegrias que Ele oferece são muito maiores. Parte de domingo. O amor abnegado de Jesus. Leia Filipenses 2, 5 a 11. Como esses versos revelam a essência do pensamento de Cristo e o padrão que governava a sua vida. Então vamos lá para Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual é o sentimento? Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ou como a Nova Almeida colocou, né? Não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Não, isso aqui é meu direito, paguei por isso. Eu não vou abandonar isso aqui não. Por quê? Por que eu vou prejudicar minha vida agora só para ajudar os outros? Não, tenho que aqui seguir a minha vida, não. Jesus não teve esse pensamento, ele não ficou retendo ali aquele status quo, não. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. A eternidade, e apenas a eternidade, vai nos revelar a imensa humilhação que ocorreu em Belém. Aquele que era o comandante das hostes celestiais, o Filho de Deus, ele se humilhou para nascer na forma de uma criança indefesa. Eu me lembro no dia do parto do meu primeiro filho, estava ali num grande hospital, com plano de saúde, médica ginecologista, médica pediatra, enfermeiros técnicos e todo o suporte de um hospital muito bem aparelhado, né? Material esterilizado. Mas Jesus nasceu em um curral. A água era a água que os bois e animais bebiam. E eu penso, quão mais favorecido foi o nascimento do meu filho do que o nascimento de Cristo. Que eterna humilhação para aquele que criou o mundo e não havia lugar digno para ele em Belém. Teve que nascer em um curral. E o seu bercinho foi um coxo onde os animais pastavam. Eu gosto muito da ilustração do pastor Herbert Douglas. Ele escreve que certo cientista construiu uma máquina capaz de resolver todos os problemas da humanidade, todos os problemas de energia, todos os problemas de combustível. Aquela máquina seria um grande gerador que acabaria com a fome na Terra. Porém, aquela máquina, aquele aparelho, jamais funcionaria, a não ser que o próprio cientista, o inventor,
entrasse dentro da máquina, fechasse a portinha e se trancasse para sempre dentro da sua própria criação. Foi isso que aconteceu. Quando Jesus decide salvar a raça humana, ele paga um preço incalculável. Ele aprisiona-se a si mesmo dentro da sua própria criação. Certo dia ele criou o homem, o corpo humano, mas agora, para que nós tivéssemos acesso às cortes celestiais, Jesus então se aprisiona dentro de um corpo humano por toda a eternidade. Jesus jamais poderá sair de dentro do corpo que ele encarnou quando nasceu em Belém, para que nós tenhamos acesso novamente à árvore da vida. Que sacrifício incalculável! Nós sentimos um nó na garganta, a boca seca, quando pensamos naquilo que Jesus renunciou para que eu e você tivéssemos acesso à justiça que ele tinha, da qual não tínhamos parte. Isso significa se esvaziou. Segui-lo significa amar como ele amou, servir como ele serviu e ministrar como ele ministrou. O céu valerá qualquer sacrifício que fizermos aqui. A parte de segunda-feira é um chamado ao compromisso. E ela relembra o chamado que Jesus fez àqueles pescadores lá em Cafarnaum. Aqueles homens estavam acostumados a pescar, era uma vida difícil, uma vida sofrida, e então Jesus os chamou, sigam-me. Aqui em Mateus não temos tantos detalhes, mas lá em Lucas diz que Jesus os encontra e dizem assim, vão pescar novamente. Senhor, mas nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. E Jesus fala, não, vocês vão outra vez e vocês vão jogar a rede dessa forma, nesse lado do barco. E então, eles pescaram tantos peixes, seguindo as orientações de Cristo, que o barco quase naufragou. E aí quando eles chegaram na terra, Jesus falou assim, sigam-me. E diz que eles abandonaram as redes e os barcos e seguiram Jesus. Qual que é a ideia disso daqui? A ideia é que eles perceberam que não há limites para Jesus. Eles ali preocupados em pescar para sustentar a família. Jesus falou, olha, isso aqui eu dou a hora que vocês quiserem. Peixe em abundância, dinheiro em abundância, roupa em abundância, mas não é esse o sentido da vida. Existe algo mais pelo qual vale a pena viver. Eu vou fazer de vocês pescadores de homem. Quando eles entenderam que havia um motivo mais nobre, um propósito superior para a existência, eles falaram, por que eu vou ficar o resto da minha vida aqui preocupado em pescar? Havia algo que dava um sentido para a vida, algo que superava todas as expectativas, algo pelo qual valia a pena viver. Era a pérola de grande preço. O homem, ele vendeu todos os seus bens, todo o seu patrimônio para conseguir a pérola de grande preço. E agora a pérola de grande preço estava diante daqueles homens e eles falaram, nada mais importa a não ser estar na presença daquele que pode fazer estes sinais e milagres. É o Messias, o Filho de Deus. Já pensou se Pedro tivesse algum outro irmão que não aceitou o chamado? E ao fim da vida ele, depois de 3, 4 anos, pensava assim, eu não acredito que Deus esteve presente aqui na humanidade. E eu gastei todos os anos da minha vida no Mar da Galileia pescando. E não acompanhei, não... Queridos irmãos, quantos não gostariam de estar nos dias de Ellen White, quando havia um profeta vivo? Ou nos dias dos apóstolos? Mas agora estar pessoalmente na presença de Jesus, quantas dúvidas e inquietações você não gostaria de perguntar para Jesus? Você será que não gostaria de olhar nos olhos daquele que é a fonte de toda a vida no universo e contemplar somente aqueles olhos? Mas muitas pessoas tiveram essa oportunidade e gastaram o seu tempo e a sua vida em outras aspirações. Mas aqui Deus está fazendo um chamado para você hoje. Ainda dá tempo de você deixar de pescar apenas peixes para pescar também pessoas. Um sacrifício que nós devemos fazer em prol de salvar aqueles que estão perdidos.
Será que hoje você não deve dar o seu passo de fé? Será que essa lição não é um convite para você aí? Paulo, o instrumento escolhido de Deus. Paulo era uma pessoa que era muito zelosa, pensava em endireitar, em purificar ali a nação judaica do que ele supunha ser heresia, do que ele supunha ser dissidentes que estavam ali corrompendo a sua religião, a sua preciosa religião. E então ele recebe cartas para ir até Damasco. E Jesus lhe aparece e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Paulo ficou confuso, Paulo era uma pessoa sincera e agora o próprio Cristo lhe apareceu, foi demais, algo mexeu com ele e ele compreendeu a mesma coisa de Pedro. Há algo superior nessa vida pela qual eu preciso dedicar a minha vida. Há um motivo, uma razão pela qual a vida vale a pena ser vivida. Então Paulo ele se torna esse grande pregador, né? Aqui a lição diz que eles nunca se cansavam de contar essa história, a história que vale a pena ser vivida, a história que é superior a qualquer outro fútil motivo da nossa existência, a qualquer outra fútil preocupação com o que comer, com o que beber, porque Jesus disse: o nosso Pai bem sabe que vocês precisam de todas estas coisas. Fui novo e agora sou velho, e em toda a minha vida nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Muitas pessoas estão preocupadas em dar o passo de fé do sábado, e pensam que vai faltar alguma coisa para os filhos, para a família. Outros vão trabalhar no sábado, pensando que Deus entende. Não, Deus vai entender se você está ali com a família para alimentar, Meu querido amigo, Jesus te chama hoje para dar um passo de fé, sabendo que nunca vi, diz o salmista, o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Jesus não está te chamando somente para dar para você aqui as coisas materiais, mas Ele quer ministrar para você as coisas espirituais. Paulo, ele foi até o limite, é o que diz aqui Atos 28, ele estava agora em Roma, preso, mas mesmo assim pregando, divulgando, escrevendo, fazendo o reino de Deus prosperar e avançar em Roma como um prisioneiro, o pregador em algemas, o pregador em cadeias. E agora, em 2 Timóteo 4, versos 5 a 8, está um dos versos, uma das declarações mais bonitas na Bíblia. Diz assim: tu, porém, Timóteo, isso aqui é um idoso ensinando um jovem, tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, Timóteo, quanto a mim, já esgotei as possibilidades, já vivi o que precisava ser vivido e vivi a vida que vale a pena ser vivida. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. E assim Paulo foi para o dia da sua execução, perdeu a cabeça por Cristo, mas já ganhou a vida eterna. Paulo olhava para o horizonte antes de ser executado, e quando o soldado separa a sua cabeça do corpo, foi apenas um piscar de olhos, quando novamente ele olhará para o horizonte e verá Cristo sobre as nuvens do céu. Paulo vai ressurgir. Essa é a vida que vale a pena ser vivida. Jesus falou que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque eu ressuscitarei. E é isso que Paulo compreendeu. Ele compreendeu que poderia participar da obra de Deus, mudar o mundo. E se morresse, que importa? Teria a vida eterna. Quarta-feira, as exigências do amor. Jesus abandonou coisas boas para que outros fossem salvos. Nós também abandonamos coisas boas, o conforto do nosso lar, o tempo para fazer os nossos hobbies, as nossas atividades. Mas nós estamos salvando uma alma. Eu me lembro daquele hino, obrigado por dar-me para o Senhor. Lembre desse hino? E a estrofe diz assim,
Jogaram fora o livro. Encontrei-o e o li. Jesus tocou meu coração e por isso estou aqui. Obrigado por dar-me para o Senhor. Que grande recompensa nos será ouvir isso no céu. Obrigado porque você gastou o seu tempo, porque você gastou o tempo que talvez ficaria um pouco mais com seus filhos, com a sua esposa, com a sua família, o tempo que você poderia ganhar mais dinheiro, o tempo que você poderia pescar mais peixes. Você decidiu pescar menos peixes. Deus cuidou de você, é claro, e você cuidou de mim. E você me ajudou a dar a salvação eterna. Agora, veja aqui João capítulo 21, verso 15 a 19. Que pergunta fez Jesus a Pedro 3 vezes? E qual foi a resposta dele? Por que Jesus lhe fez essa pergunta específica 3 vezes? João, capítulo 21, verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O chamado para continuar a pescar homens, para cuidar do rebanho. E aí Jesus pergunta outra vez, e uma terceira vez, e Pedro diz assim: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque Pedro havia negado a Jesus 3 vezes. Jesus não pergunta aqui 3 vezes para humilhar Pedro, mas para que Pedro pudesse dar 3 mostras de confiança, para que Pedro pudesse dar 3 declarações que sobrepujariam as 3 declarações negativas que ele havia dado. E Jesus disse o seguinte: apacenta as minhas ovelhas. Eu creio que você me ama, logo eu lhe dou um voto de confiança, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava restaurando aqui o relacionamento de confiança e esse é o amor divino, ele é um amor ativo, não é passivo, é mais que um sentimento caloroso, é mais que uma boa ideia, é um princípio de ação. Você faz porque é necessário. Você faz porque Jesus pediu. A minha filha, quando eu falo para ela ir tomar banho, ela diz: pai, mas eu não gosto de tomar banho. Eu lhe digo: filha, eu não estou lhe pedindo para gostar de tomar banho. Estou lhe pedindo para tomar banho, porque é necessário. Porque papai mandou e é preciso que você tome banho. E nós devemos nos sacrificar e fazer o bem pelos outros, não simplesmente porque é a coisa mais prazerosa e mais gostosa de fazer. Às vezes você preferir estar descansando, mas porque são as exigências do amor. É o princípio. Eu faço não apenas porque eu gosto. É bom fazer e gostar, mas eu faço. Pode estar chovendo ou pode estar no sol. É um princípio, é um plano, é o meu compromisso de amar o próximo. Muitas pessoas ficam com amor apenas na palavra, né? Qual que é o sentido disso? Nós podemos ter falhado, nós podemos ter negado a Jesus Cristo por nossas ações. A boa notícia, meu querido amigo, é que a graça ainda está disponível e o Senhor ainda não terminou a sua obra em cada um de nós. Se estivermos dispostos, sempre haverá lugar para trabalhar em sua obra. Muitas pessoas estão dizendo: olha, eu não posso trabalhar para Jesus esse ano porque eu não recebi um cargo na igreja. Meu querido amigo, não importa se você recebeu ou não recebeu o cargo, há lugar para todos. Jesus quer que você trabalhe independentemente das circunstâncias, das condições. Ore a Deus e Ele vai lhe capacitar, você será cheio do Espírito Santo. Confesse os seus pecados e Ele vai lhe dizer: se você me ama, apacente as minhas ovelhas. Quinta-feira, compromisso do amor. Você viu as exigências do amor, agora o compromisso. O que Jesus disse a Pedro sobre o custo do discipulado? E aqui nós lemos a última fala de Jesus a Pedro, depois das 3 perguntas, João 21, 18. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres.
Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Meu querido amigo, você precisa dar o seu passo de fé. E Jesus vai lhe provar. Sempre há uma prova, existe algo na Bíblia que é a doutrina da prova. Abraão é chamado de o pai da fé depois que Abraão negou a confiança em Deus ao mentir sobre a sua esposa, ao tomar Agar como sua mulher e ao mentir novamente em Siquém sobre a sua esposa. E Deus lhe falou: Abraão, você é meu amigo, você vai ser o pai de muitas nações, você vai ser o pai do Messias. Eu vou te dar um filho. E 20 anos depois de Isaque nascer, Deus pediu: vai, toma teu filho e me oferece o teu filho em sacrifício. E Abraão ficou sem saber o que fazer. E quando ele estendeu a faca para apunhalar Isaque, uma mão segura o braço de Abraão e fala: você passou no teste, na prova da fé. Agora sei que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Agora eu sei que você confia em mim. E aqui Jesus falou: Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Agora saiba, Pedro, que você ainda terá de enfrentar a grande prova. Você estava com medo de morrer, não estava, Pedro? Mas você terá de enfrentar uma grande prova. A prova do seu martírio. Você receberá grandes privilégios, mas você vai selar o seu ministério com a morte. Querido amigo, aqueles homens morreram e a semente e o sangue dos cristãos era qual semente? Por isso que a igreja cresceu de uma maneira esplendorosa, de uma maneira incrível, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Está você disposto a render a sua vida da mesma maneira? Talvez Deus não está pedindo para você selar o seu ministério com martírio, mas existe algum tipo de sacrifício para o qual você deve se entregar. Existe uma prova de fé, talvez é o sábado, talvez é o seu compromisso de mordomia, talvez é o seu casamento, talvez é algum ídolo que você precisa deixar. Eu não sei qual é a sua prova de fé, mas não será maravilhoso seguir Jesus de um modo mais intenso do que você tem seguido? Será que não será melhor você dedicar parte do seu dia, das suas noites, para o ministério de salvar as pessoas? Existe algo superior que vale a pena ser vivido, que não é apenas o nosso trabalho e os nossos estudos comuns. Este mundo vai acabar e quando você viver com a sensação de que existe algo mais além das cortinas, você vai viver de uma maneira mais esplêndida, uma alegria superior, uma motivação que as pessoas não vão compreender. Talvez Deus está chamando você para dar o seu passo da fé. Talvez você tenha que encarar a morte. Talvez é a morte pelo câncer, talvez é a morte por alguma outra doença degenerativa. E talvez alguém aqui que está me ouvindo enfrentará a morte do martírio. Mas não será maravilhoso dar esse passo de fé? Olhar para a morte e dizer: a morte não existe. Não vou mais chorar. A morte Cristo venceu para me salvar. Quando Cristo ressuscita, rompe-se a maldição que havia sobre a humanidade e nós não mais precisamos ter medo de nada, porque Ele pode ressuscitar você no último dia. Ele pode todas as coisas. Ele é o Senhor da vida. Ele tem as chaves. Você pode sorrir na frente, diante da morte e dizer o seguinte: combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Desde agora eu aguardo a volta de Jesus, eu aguardo a coroa, eu repouso, morte, com a fé na ressurreição do último dia. Querido amigo, eu convido você para esse passo de fé, para entregar a sua vida para o trabalho do Mestre. E quando vier a morte, você vai sorrir, porque num piscar de olhos, quando você ressuscitar, estaremos todos na manhã da ressurreição. Que Deus o abençoe.